ainda há pelo menos cerca de 100 padres, enfim, que estarão no ativo, não é? Abusadores. Mas tivemos ainda esta semana o caso daquele padre que se apresentou ao Ministério Público para dizer, sim, eu também cometi este tipo de crime, e mandaram-no para o Funchal. Sim, era onde o processo estava a correr e a Procuradoria-Geral da República, enfim, praticamente todos os advogados sabem que a Procuradoria-Geral da República não é que trata dos processos em concreto, não é? Portanto, isso poderiam ter mandado fazer aquilo que vão fazer agora, mandar uma comunicação para o processo para dizer que vive no sítio tal em Lisboa, e que o notificassem lá em Lisboa, ou então apresentar-se lá mesmo no Funchal, onde o processo está em curso e ele, por visto, já foi acusado. Parece mais um número mediático do que propriamente uma questão. Mas o que é preciso é que a Igreja tire as consequências. Não é só apoiar as vítimas. Fala-se muito que a Igreja deve apoiar, enfim, indemnizá-las porventura também. Sim, desde que esteja demonstrado. Uma coisa são os relatos mais ou menos credíveis das vítimas. Outra coisa é provar-se, demonstrar-se que mesmo seja no direito... Mas decorrer tanto tempo, doutor, há 25 casos, não é? Que ainda não terão prescrito. Embora a prescrição do direito canónico vai até mais tarde, na idade das vítimas, até aos 38 anos. Agora também se discute alargar o prazo de prescrição, começa a correr mais tarde, pelo menos no direito criminal português, que possa ir até aos 30 anos, para as pessoas terem maior maturidade para poderem denunciar. Mas no direito canónico, ao que julgo saber, vai até aos 38 anos já. Portanto, ainda é possível, se calhar, alguns não terem prescrito. Mas a questão não é de foro criminal, a questão é ética. Quer dizer, as pessoas confiaram os seus filhos, as suas crianças, a uma instituição, à Igreja, aos padres e a todas as pessoas que giram à volta, em torno da Igreja. Consequências mesmo a nível É um problema de confiança, não é? É um problema ético, não tem a ver com questões criminais. Isso, eu desvalorizaria isso. O que é preciso é ser responsabilizados e tomar as medidas em relação aos padres que se venha a comprovar que efetivamente abusaram, e a todos aqueles, que isto é que me parece mais relevante e que me parece menos destacado, a todos aqueles que encobriram esses casos, não é? Sejam eles dois bispos, ou sejam bispos auxiliares, ou sejam o que forem dentro da Igreja. Mas é preciso que essas pessoas que tiveram a oportunidade de evitar pelo menos a continuação dos abusos, e não o fizeram, ou que encobriram até os abusos, porque se relata até que alguns registros nem eram feitos por escrito, eram só oralmente para não deixar rastro. Se isso for provado, se isso for demonstrado, essas pessoas, estejam elas onde estiverem, sejam bispos hoje ou não sejam, sim, essas pessoas devem ser absolutamente sancionadas. Até porque alguns desses padres abusadores depois foram deslocados para outras paróquias. Ora, noutras paróquias, com certeza, que com também certeza deviam ter sido logo afastados do serviço e do contacto com crianças, ou com jovens, ou com quem é que fosse. Mas no final da apresentação deste relatório também se disse que esta é apenas a ponta do iceberg. O que significa que este é um processo que ainda vai ter muitos desenvolvimentos e provavelmente ainda virão a ser responsabilizados aqueles que, como o Soutor diz, encobriram. Não sei, estamos todos expectantes para a reunião da Conferência Episcopal. Nós queremos saber as medidas que a Igreja vai tomar. Faça isto, não pode ficar na mesma, não podemos refugiar-nos na prescrição criminal. Mas é um problema ético, é um problema da credibilidade até da própria Igreja, de segurança, de que amanhã quem de nós que está disposto a confiar os seus filhos sem saber se pode desaconselhar alguma coisa igual a esta. Não pode. Portanto, o Soutor prevê que a Igreja vai perder muitos fiéis. É preciso, não sei se perderá, pelo menos se calhar as pessoas ficarão mais relutantes, não é? Sejam até em acampamentos, seja em seminários. Seja enfim, na catequese, seja o que for, até na confissão. Quer dizer, há coisas que não podem acontecer, não é? E as pessoas ficam muito mais desconfiadas, e é preciso a Igreja tomar medidas drásticas. E todos aqueles que, não só os que praticaram os atos, como aqueles que os encobriram, esses têm que ser absolutamente responsabilizados. E não é uma questão meramente académica. Nem se trata tanto, se calhar muitas das vítimas nem querem ser indemnizadas. Não é disso que, se calhar, ao fim de tantos anos que se trata. De apoio psicológico, certamente, eu acho que sim. Mas a Igreja deveria... haverá aqui algum tipo de conforto se perceberem que este tipo de abusos poderá cessar, não é? Pararam, pelo menos que a Igreja tome alguma medida, não basta pedir perdão, não basta fazer vigílias, como se vão fazer agora aí por todo o país. É preciso que os católicos se empenhem verdadeiramente em pressionar a cúpula da Igreja para tomar medidas. E, sobretudo, sobre todos aqueles que encobriram estes atos, não é?
não só aqueles que os praticaram, muitos deles já estão fora da Igreja, até por força da idade, mas aqueles que os encobriram, esses têm que ser absolutamente responsabilizados. Não podemos, de ponto de vista nenhum, tolerar uma situação destas. A Igreja não pode tolerar, devia ser a primeira a dar o exemplo, e a questão não é criminal, é uma questão ética, é uma questão de comportamento, enfim, daqueles onde todos menos esperávamos.